Vendo aqui que estamos com uma telinha diferente hoje. Primeiramente, vamos aos avisos antes mesmo de falar o motivo do vídeo de hoje, apesar que você já deve ter lido aí no título, né? Canal mudou de nome, agora é Todo Mundo Deve. Por quê? Porque eu quis, achei mais legal, ainda estava em dúvida sobre aquele nome Programador Mobile, achava ele muito difícil de se pronunciar e eu acho que todo mundo deve aprender a programar daqui para frente. Então, a partir de agora o nome do canal é Todo Mundo Deve, beleza? Continuamos focados em React Native e para isso eu já estou aberto aqui num link. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, porque para o exemplo de hoje vai ser bem mais fácil a gente usar esse emuladorzinho aqui que tem de JavaScript direto no site, do que a gente usar aquele terminalzinho que a gente consegue vindo aqui no botão direito no mouse e inspecionar e depois indo lá e procurando o terminal. Enfim, eu costumo usar esse cara aqui quando eu quero testar alguma lógica e entender alguma lógica também, uma lógica nova, algo assim. Eu venho sempre aqui e escrevo o código aqui nesse link. Porque nesse link porque é o link que eu tenho salvo aqui, que tem esse emulador aqui mais rápido. Então vou deixar ele salvo aqui. Vocês também, a partir de agora, vocês podem usar e abusar dele da maneira que vocês bem entenderem, certo? Eu até comecei aqui a escrever que o vídeo de hoje é para falar sobre condicionais. A gente já passou aqui, deixa eu ver na minha colinha aqui quais os vídeos que a gente já passou. A gente já passou por variáveis, os tipos primitivos e os operadores lógicos e aritméticos, que foi a última aula. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você não viu ainda, inclusive esse texto aqui ainda é dos operadores lógicos e aritméticos. Se você ainda não viu o vídeo que eu vou deixar aqui no canto superior direito, no card, que é esse vídeo de operadores lógicos e aritméticos. Se você ainda não viu, volte e veja, porque para você entender o vídeo de hoje, que vai ser sobre as condicionais, você precisa ter esse entendimento dos operadores lógicos e aritméticos, beleza? Então eu ia começar a escrever aqui, mas eu percebi que não precisa muito. Diferente desses outros vídeos que a gente tinha bastante coisa aqui para mostrar e tudo mais, acho que a questão das condicionais dá para você entender muito bem apenas a gente praticando aqui. Todavia, vou deixar aqui esse link que é da documentação, certo? Então você pode ter aqui uma explanação bem detalhada e qual que é a palavra? Teórica sobre as condicionais. Mas o vídeo de hoje vai ser focado na prática, beleza? Então, vamos lá. Para começar, o que são as condicionais? Elas são literalmente o que o nome diz, são condições que você vai impor no seu código para que ele execute determinada função da maneira que você deseja. Exemplo, lá acho que tem um vídeo, eu vou deixar o card aqui vou deixar o link aqui no card também, tá? Que é o primeiro vídeo que a gente falou sobre os algoritmos, certo? Então a gente teve lá um algoritmo de abrir uma porta, se não me engano, né? Então para abrir uma porta, você tem que fazer uma verificação, algumas verificações condicionais. Por exemplo, você vai abrir a porta caso ela esteja fechada. Caso ela esteja aberta, não tem como você abrir, então você não faz nada, certo? Então vamos lá, ó. Vamos até seguir aqui uma lógica similar. Para quem assistiu esse primeiro vídeo lá falando sobre os algoritmos, agora a gente vai codar ele aqui literalmente para você tentar entender melhor como as condicionais vão interagir com o seu algoritmo, beleza? Então vamos lá, você tem aqui uma let porta e aí ela vai ter dois estados, né? Seria um true ou false, mas aqui eu vou usar literalmente uma string, tá? Você pode usar aspas simples ou aspas duplas. Eu vou usar aqui no nosso exemplo aspas duplas. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, porque senão ele vai ficar apitando, tá? Vou usar aqui que a porta está fechada. Pronto.
a nossa porta ela está inicialmente fechada. Beleza? Para quem já assistiu o vídeo falando sobre variáveis, já sabe o que isso daqui significa, já sabe o que é o let, o que é esse nome porta e o que é esse igual, o que é esse textinho aqui, certo? Então vamos continuar. Se você não assistiu, não está entendendo nada, volta no vídeo, vou deixar aqui no card também. Beleza? Vamos lá. A porta está fechada. Primeira coisa que você vai verificar antes de abrir uma porta, por exemplo, eu vou ter uma função, certo? A gente ainda não falou sobre as funções, mas eu vou começar a introduzir ela aqui. E depois vai ter um vídeo específico sobre as funções. Então, se você não estiver entendendo exatamente as funções aqui, essa função que eu vou escrever, não precisa se preocupar, porque vai ter um vídeo específico sobre as funções, beleza? Mas as funções basicamente elas são um bloco de código, né? Um blocozinho com um algoritmo dentro que vai ser executado quando você chamar aquele bloco de código pelo nome, beleza? Então eu tenho aqui igualzinho eu tenho o let, o var e o const para declarar aqui como, né, precedente aqui, ó, você coloca ele antes do nome da sua variável. Você tem aqui a function, que ela precede o nome da sua função, beleza? Então ela meio que declara a função. Vou chamar essa função aqui de abrir porta. Vou colocar assim, ó, porta. Abrir porta. A gente costuma usar esse padrão aqui quando vai esse é um dos padrões. Tem padrão que a gente usa o camel case, que é assim, abrir porta. Tem padrões que você usa a primeira letra maiúscula e todas as primeiras letras maiúsculas, tipo abrir porta. Tem padrões que você usa só a primeira letra das palavras depois da a primeira letra você usa assim. Eu gosto de usar desse jeito, então vai ficar assim. Você abre aqui seu parênteses e abre as chaves logo depois. Esse parênteses aqui, ele é indicação da função, ele precisa desses parênteses, e essas chaves é o corpo, né, indicando aqui onde está iniciando e onde vai finalizar o bloco de código dessa função, beleza? Vamos lá. E aqui dentro dessa função eu vou começar com uma condicional. A condicional aqui a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o if, que você traduzindo literalmente do inglês é se. Então traduzindo aqui pra gente, né, se, e aí aqui você abre os parênteses, porque ela também é uma funçãozinha, uma função comparativa, né? Então aqui você tem o se alguma coisa, e aqui dentro desses parênteses você vai passar a sua condição, e para ela executar, né, no caso aqui dentro das suas chaves, para ela executar o que tiver dentro das chaves, ela precisa que essa condição aqui seja verdadeira, certo? Então tenha isso em mente. E você tem que ter em mente também os operadores lógicos e aritméticos, porque são eles que a gente vai colocar aqui dentro para formalizar a sua condição. Então vamos lá, ó. Se primeiramente ele vai verificar o que? Eu quero que abra a porta, né? Abrir a porta. Então ele vai verificar se a porta tiver fechada, é que eu vou fazer o processo de abrir a porta. Então, para eu verificar se a porta, né, que a nossa variável aqui, porta, está fechada, como que eu vou fazer? Eu vou fazer porta igual opa, aí viajando aqui, fechada. Pronto. Isso daqui, para quem já viu lá o vídeo sobre os operadores lógicos e aritméticos, vai ver que isso daqui vai dar verdadeiro nesse momento, certo? Porta é igual fechada. Então, porta igual fechada, ela vai dar uma resposta aqui que vai ser true. True, traduzindo para o português, é verdadeiro. Então, se essa condição aqui é verdadeira, ele vai executar o que tiver aqui dentro, certo? E o que tiver aqui dentro vai ser o que? Eu vou abrir a porta. Então, porta
vai receber aberta, né? Tá aí. Aí você me diz o seguinte, beleza, essa foi a condição em que a porta estava fechada, e aí ele entrou dentro, né, da minha função condicional, que é o meu if, e abriu a porta, beleza. Mas aí você tem o seguinte, e se der errado? E aí você tem várias opções. Dentre elas você pode usar um outro if, e aí nesse outro if aqui, ó, você poderia fazer algo assim, ó. Você vai verificar aqui se a porta estava fechada e aqui se a porta não estava fechada, né? Você pode fazer isso. Tem uma outra opção que é você, e aqui você executaria outra função, né? Outra coisa, por exemplo, dizer a porta já está aberta. Inclusive a gente vai fazer isso já já. Mas estou só te explicando aqui as opções. Então você tem aqui a opção comumente ensinada, que é você utilizar o else. O else é o seguinte, ele bate no if, né? O seu código vai entrar aqui, vai verificar o if. Porta é igual, fechada? Se for sim, ele vai entrar aqui dentro e vai ignorar o else. Se porta não for igual, fechada, ele vai entrar no else. O else aqui então seria, se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, então o else seria, se não, faça outra coisa. Então aqui ficaria o seguinte, ó, dá pra gente usar aqui uma coisinha chamada log. Então console.log, esse console.log ele é usado apenas para você, é um método de você debugar, beleza? Então você usa ele aqui para printar no seu terminal um determinado texto, uma determinada resposta, um determinado valor, beleza? Então aqui eu vou usar ele só para dizer o seguinte, ó, se a porta não estiver fechada, quer dizer que ela já está aberta. Então vou simplesmente escrever aqui, ó, a porta já está aberta, beleza? Então vai ser o seguinte, se eu chamar essa função abrir porta, ele vai verificar, a porta está fechada? Sim. Se a porta estiver fechada, ele vai abrir a porta. Se a porta já estiver aberta, ele vai vir aqui no else e vai falar o seguinte, ó, a porta já está aberta. Quer ver? Vamos testar isso? Aqui no meu código basta eu chamar a função. Então eu vou chamar ela abrir porta. E abre e fecha o parênteses. Pronto. Vamos ver o que vai dar? Ó, run. Opa, o que rolou? Acho que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Aparentemente não está chamando a função. Deixa eu ver. Ah, tá. Óbvio, né, gente? Poxa, que foi vacilo meu. Ele está entrando aqui. Porta está inicialmente fechada, então ele vai abrir a porta. Mas ele em momento nenhum está mostrando a porta, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui logo depois para printar a porta, né? Para mostrar pra gente, ó, como é que tá a porta aí agora. Então vamos ver. Olha lá, porta aberta agora. E agora vamos mudar aqui para porta aberta. Então ele já vai chamar a função, tá? Ele vai chamar a função aqui e a porta, isso daqui, ó, vai dar falso, porque a porta já está aberta. Então ele deve mostrar essa mensagem aqui pra gente e logo em seguida ele vai mostrar a porta como é que tá. Olha lá, ó. A porta já está aberta, porta aberta, tá? Vamos colocar aqui só.
Opa. Porta. Pronto. Deixa eu ver se assim fica bacana. Olha lá. Porta aberta. Opa. Fiz errado aqui. Porta aberta. Será que assim fica? Agora eu não tô lembrando. Ah, tá. Aí, ó. Pronto. A porta tá aberta. Certo? Aqui tá o status da porta. E aqui tá a mensagem que retornou aqui no nosso else. Beleza? Agora existe outra maneira de fazer isso também. A maneira que eu recomendo é o seguinte. Eu particularmente estou deixando de utilizar o else porque ele é o seguinte, ele em qualquer que seja a hipótese que seja falsa isso daqui, ó, ele vai cair no else. Então se a porta estiver trancada, por exemplo, ele vai cair aqui, a porta já está aberta, porque a porta está trancada e não fechada. Se a porta estiver entreaberta, ele vai cair aqui, ó, a porta já está aberta, porque ela não está fechada, certo? Então, o que eu recomendo para a gente fazer isso daqui? A gente pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte: em vez do else, eu gosto de usar outro if. Fica até mais fácil para a gente visualizar. Por quê? Você vem aqui, ó, e faz o seguinte: if se a porta estiver aberta, e agora eu vou dizer literalmente aqui, ó, a porta está aberta. Pronto. Então se a porta estiver trancada, eita, tô errando aqui, gente. Costume. Tá? Se a porta estiver trancada, por exemplo, ele não vai me mostrar nada. Porque eu só estou verificando se a porta está fechada ou se ela está aberta. E ponto final. Beleza? Então aqui, ó, não vai mudar nada no nosso funcionamento. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, a porta trancada, olha só o que vai acontecer. Simplesmente a porta está trancada. Ele não me retornou mais a mensagem aqui, ó. Certo? Esse é o poder da sua condicional. Tá? Uma outra maneira de você fazer isso também, um outro tipo de condicional também é conhecido como ternário. O ternário, ele é o seguinte, ele é um if e um else, só que juntos e com uma sintaxe bem mais reduzida. Então vou deixar aqui do jeitinho que estava, ó. Else, pronto. Olha só, isso daqui tem o seu if e o seu else, correto? Agora eu vou fazer essa mesma condicional com o modelo ternário. Então o modelo ternário, ele é o seguinte, ó, ele já joga diretamente aqui a sua condição. Qual que é a sua condição? É essa, ponto. Não precisa ter o if. E aí você coloca aqui uma interrogação. Logo após a interrogação é a hipótese disso daqui ser verdadeiro. Se isso daqui for verdadeiro, o que tiver depois da interrogação vai ser executado, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Opa, aqui. E o else, no caso, esse daqui é obrigatório você usar o else, que é o 2 pontos. E aí o que tiver depois dos 2 pontos aqui, ó, é no caso o seu else. Então essa linha está executando a mesma função que essas linhas aqui com o seu if e else. Então aqui o que está acontecendo, ó, se porta fechada for true, ele vai executar isso daqui, ó, que está logo depois da interrogação. Então ele vai colocar porta recebendo aberta. Se não, é o 2 pontos. Qualquer outra coisa vai ser porta já está aberta. Quer ver? Vamos testar isso, ó. Vou tirar isso daqui. Eu acho até que vai dar um erro aqui, mas olha lá, nem deu erro. Em algumas hipóteses ele costuma dar um erro por causa da atribuição aqui. Mas isso daqui é coisa para outro momento a gente verificar, beleza? Então aqui, ó, verifiquem que o resultado foi o mesmo, certo? Olha só. Ele veio aqui e verificou. Porta fechada, falso. Se foi falso, ele não executou isso daqui, ele pulou lá, ó, porque no final ele mostrou o status da porta. A porta está trancada.
E aí ele já mostrou aqui, ó, console log, a porta já está aberta. Foi o que eu falei para vocês, né? Então aqui agora você acabou de aprender como é que funciona o ternário, beleza? Aí beleza, vamos para o segundo caso. A gente usou lá dois ifs, não foi? Então a gente pode usar aqui, ainda usando essa sintaxe mais reduzida, um operador lógico que a gente aprendeu lá na outra aula, que está aqui no card, que é, por exemplo, o AND, que é o 2y assim, ó, né? Os dois y não, dois e comerciais. Ele é o e. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Se a porta for fechada, e esse e quer dizer o seguinte, que ele vai, se isso daqui for true, ele vai executar a outra coisa aqui que tiver na frente. Então aqui, ó, a porta vai receber porta aberta, né? Aí eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte, usar um outro e, é como se fosse aqueles dois ifs. Se você ficou na dúvida, volta um pouquinho aí que você vai ver eles. Então aqui agora, pra gente comentar aqui, não se preocupem, depois a gente vai ver isso mais direitinho. Beleza, aqui eu tenho como se fosse dois ifs. Eu estou verificando aqui se a porta está fechada. Opa, aqui tem que ser aberta, né? Porta está fechada, true, então a porta vai estar aberta agora, né? Essa daqui é a verificação e essa daqui é uma execução. A porta está aberta, ele verifica, isso daqui, a porta está aberta, é true, então isso daqui também vai ser verdadeiro, certo? Vamos ver o que isso aqui faz. Olha lá, deu erro. Agora sim deu erro. Eu acho que é por causa disso daqui. Tem que estar entre... Opa, não funciona aqui. Eu acho que é por causa do parênteses. Isso mesmo, olha lá. Tá vendo? Esse erro aqui que eu tava esperando que desse aqui. Enfim. Vamos lá. Então o que ele fez aqui, ó? Ele verificou, a porta tá fechada? Tá falso. Então ele nem chega nesse outro cara, porque os dois lados aqui tem que ser verdadeiros. Como isso daqui é uma atribuição, isso daqui sempre vai ser verdadeiro, certo? Ele está atribuindo o valor, né, a string aberta à variável porta. E aqui ele está verificando se a variável porta é igual à string fechada, certo? E aqui a mesma lógica com os valores diferentes. Verifica se a porta está aberta. Se for true, esse lado aqui é simplesmente printar, então printar ele sempre vai ser true, né? Então true e true, true e true, falso e true é falso, falso e true é falso. Então para isso daqui acontecer, isso daqui tem que ser verdadeiro. Para isso daqui acontecer, isso daqui tem que ser verdadeiro. E esse é o funcionamento do operador lógico AND. É isso e isso, tá? Então vamos ver aqui, ó, fechada. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Se você apostou que essa parte aqui seria executada, você acertou. Vamos ver? Olha lá. Porta já está aberta. Por que a porta já está? Tá. Ó, esse daqui é um ponto bem interessante. Ele primeiro bateu nesse cara. Ele primeiro bateu nesse cara e verificou, a porta tá fechada? Tá fechada. Aí ele veio aqui, abriu a porta e continuou lendo o código. Chegou aqui, a porta tá aberta. Ele printou isso daqui. Agora, vocês perceberam isso, né? Eu espero que tenham percebido. O que acontece aqui agora? Essa linha, o código sempre é lido de cima para baixo, né? Então quer dizer que ele veio aqui lendo, chegou aqui, leu isso daqui, opa, é verdadeiro. Opa, então vamos colocar aqui o valor aberto na porta, e continuou lendo. Aí chegou na próxima que a porta está aberta, tá, porque a linha de cima abriu. Então aqui, ó, porta aberta. E aí ele printou isso daqui, beleza? Como que a gente faria para resolver isso daqui? Não, eu quero que fala esse caso aqui ou esse caso aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer essa verificação aqui primeiro, então ele vai verificar sempre se a porta já está aberta, e depois
ele verifica se a porta está fechada porque há uma alteração. Então você pode resolver esse pequeno bug aí já simplesmente mudando a ordem aqui do seu código. Olha só. Vamos ver agora? Ó, porta aberta. Porque dessa vez ele verificou primeiro se a porta estava aberta e, como ela não estava aberta, isso daqui foi falso, isso daqui não executa. Chegou na segunda verificação, a porta está fechada e aí sim ele atribuiu a porta aberta. Agora vamos ver o seguinte, ó. Se eu colocar aqui aberta, o que vocês acham que vai acontecer agora? Se você apostou que ele ia bater nessa verificação, ia verificar que deu verdadeiro e chegou aqui e executou isso. Chegou aqui na segunda verificação, a porta não estava fechada, então ele nem executou isso daqui. Correto. Então o que ele vai mostrar aqui pra gente? Ele vai mostrar, ó, a porta já está aberta e depois ele vai mostrar porta aberta. Vamos ver? Olha lá. A porta já está aberta, porta aberta. Então esse daqui é o poder do AND. E aí você pode fazer mais verificações, por exemplo, com o OU também, tá? Se a porta tiver, por exemplo, aberta, vamos voltar nos ifs, que fica mais fácil para a gente aprender, né? Ou desse jeito aqui mesmo, deixa eu ver. Tá, ó, vou fazer o seguinte: se a porta estiver aberta, e agora aqui vai ser a minha verificação, tá? Eu não vou estar mais olhando para cá para o end. Por que eu não vou estar olhando para o end? Porque o end aqui nesse caso ele verifica aqui e executa aqui. Você pode usar esse mesmo end no if. E aí eu vou até mostrar logo como que vai funcionar isso. Ó, if, e aqui dentro vai ter a condicional. Sua condicional ela pode ser do tamanho que você quiser. Se você quiser colocar 200 linhas só de verificação, você pode colocar, beleza? Então vamos lá, ó. Vou verificar aqui agora o seguinte: se porta for igual fechada, e aqui eu posso colocar outra verificação, como a gente já viu lá nos operadores lógicos e aritméticos, e aí a minha verificação ele vai ser em partes, todas as partes têm que ser verdadeiras, ou uma verdadeira ou outra, enfim. Nesse caso aqui eu vou usar o ou. Essa afirmação aqui tem que ser verdadeira ou a outra. Então qualquer uma das duas que der verdadeira aqui já vai cair dentro do if, beleza? Então aqui, ó, eu vou verificar também se a porta está trancada, beleza? Se a porta estiver fechada ou trancada, a gente vai abrir ela. Então porta vai receber aberta. Opa, é um string, né? Aberta. Pronto. Certo? Isso daqui é um ou. Porta fechada ou trancada, a porta vai ser aberta. E aqui depois eu posso fazer, por exemplo, a porta if. Eu posso verificar. Porta está, opa, igual. Aberta. Aberta. Ela tem que estar aberta, ela tem que estar destrancada, por exemplo, né? Então vamos colocar aqui aberta e... mas aí fica meio estranha essa comparação, né? Vamos ver aqui. Aberta ou... a gente pode usar um ou entreaberta. Ou porta igual entreaberta. Tá? Qualquer um desses casos aqui, eu vou dizer apenas console.log a porta já está aberta. Tá? Então vamos lá. O que vai dar aqui agora? Ó? A porta já está aberta. Por quê? Ele passou por esse if aqui, ó, e não achou nem este nem este. Perceba que isso daqui teria que ser, ó, ou esse daqui verdadeiro.
tanto faz. A porta poderia estar fechada ou a porta poderia estar trancada, que ele executaria isso, certo? Mas o que aconteceu? Ele passou direto aqui, porque nem a porta estava fechada, nem a porta estava trancada. Aí bateu no segundo if. No segundo if ele verificou: a porta está igual aberta? Sim. Então ele para por aqui mesmo. Já tem isso daqui, então já pula para dentro do código e executa. Se ele chega aqui, ó, e verifica o seguinte: a porta está entreaberta, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui no if, vai verificar: a porta está aberta? Não. Ou a porta está entreaberta? Sim. Ah, a porta está entreaberta? Ótimo. Eu só preciso que uma dessas daqui seja verdadeira. Qualquer um desses casos aqui para mim serve, ó. Então já entro dentro do código, olha lá, ó. Mesma coisa, porta entreaberta aqui, ó. Tá vendo? Aí vamos lá, porta fechada. Ele vai chegar aqui e vai verificar: porta fechada? Sim. Então já executa aqui dentro. Aí ele vai passar disso daqui. Vai chegar no segundo: a porta está aberta? Não. A porta está entreaberta? Também não. Então pula. Olha lá. Tá, beleza. Nesse caso aqui ocorreu o mesmo problema que a gente viu aqui anteriormente, né? Ele chegou aqui e verificou: a porta está fechada? Sim. Então abre a porta. Aí continuou lendo. Chegou aqui, ó: porta está aberta? Sim. E executou também. A gente corrige isso como? Vindo aqui em cima e colocando ele para verificar antes. Porque nessa verificação aqui não existe nenhuma alteração da variável. Já nessa daqui existe alteração. Então, ó, vamos ver de novo. Pronto, não mostrou de novo. Ele tá aqui, ó, porta está aberta, porque ele abriu na segunda verificação. Mas na primeira não tinha. Então vamos lá, ó. Trancada. Se ela estiver trancada, deve abrir a porta também. Vamos ver? Olha lá, ó, porta aberta. Certo? Então aqui que vocês verificaram, vocês têm como vocês unirem dentro do seu if, dentro das suas condições, todos aqueles operadores lógicos que a gente apresentou no vídeo anterior, beleza? Se quiser saber mais, você pode vir aqui no link que eu estou deixando aqui na descrição e dar uma lida bem maravilhosa, testar nesse outro link aqui que eu vou deixar, que ele tem esse emuladorzinho aqui, ó, maravilhoso. E aí você testa bastante, porque você vai usar muito essas condições dentro dos seus códigos, beleza? Então aqui a gente já falou sobre o if, já falamos sobre o else. Eu acho que são os mais importantes. Eu não vou falar de todos porque nem todos a gente utiliza assim com tanta frequência, então não vejo tanto sentido em ficar estendendo muito nesses caras, tá? Tem o ternário que a gente usa pra caramba e tem o end que a gente usa pra caramba também. Se você não tá relembrando aqui agora, você pode voltar ao vídeo que você vai ver aí a gente usando o ternário, que é esse cara aqui, e o end, que eu já apaguei, mas tudo bem, dá pra você voltar no vídeo e assistir, certo? Tem um outro carinha também que eu quero falar nesse vídeo, que é uma condicional também, é uma espécie de condicional. Só que a maioria dos colegas meus não gostam muito de utilizar ele. Mas eu gosto bastante, porque é uma forma de você não precisar ficar escrevendo várias condições aqui, vários ifs, etc. Que é o seguinte: é um carinha chamado switch case, certo? Então no switch case, ele é literalmente o seguinte: você vai ter um valor que vai ser verificado, e aí você vai ter n casos. Para cada caso você vai ter uma ação que você vai executar, beleza? Então, ó, vou colocar aqui dentro dessa mesma função, eu vou apagar isso daqui tudo, vou começar aqui, ó, switch, e aqui você precisa dar a condicional, e aqui dentro você vai colocar os seus cases. Eu não estou lembrado agora da sintaxe, mas acho que é desse jeito mesmo. Vamos lá, ó, ele vai verificar quem? Ele vai verificar a porta, beleza? E aqui então você vai ter o seguinte: você vai ter o primeiro case, e aí agora eu não estou lembrado, eu acho que você coloca assim e depois coloca os dois pontos. Então ele vai ter o primeiro case. O primeiro caso é o seguinte: quando a porta estiver aberta, ou melhor, quando a porta estiver fechada, né? Acho que é assim mesmo. Quando a porta estiver fechada,
Aí ele tem esses dois pontinhos aqui para dizer o seguinte, ó, o que vier aqui depois é no caso da porta estiver fechada. Porta está fechada? Não, vou fazer diferente, vou fazer todas menos a fechada. Vou colocar aqui, ó, aberta. A porta está aberta? Se a porta estiver aberta, então vai ser console.log a porta já está aberta. Certo? E aí você precisa vir aqui e digitar aqui, ó, break. Certo? Esse break, ele é o seguinte, ó, ele só indica que você chegou no final aqui da sua condição. Esse caso aqui, ele abrange isso daqui. Chegou aqui, parou por aqui, tá bom? Ele só tá falando isso, beleza? Então vamos lá. Case trancada. Tá trancada? Então, vou colocar aqui, ó. Vou copiar aqui. Isso daqui tudo, gente, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, abram esse link e vão testando vocês também, tá? Porque a teoria é muito bonita e tudo mais, mas quem te leva ao aperfeiçoamento aqui, principalmente na programação, é a prática, tá bom? Então, bora lá. Então, vou descrever aqui, ó, o seguinte. Não foi possível, não é possível abrir a porta, pois ela está trancada a chaves. Pronto. Pontinho final aqui. Vou para o próximo case. Aqui, ó. E aqui eu vou ter o caso de a porta estar entreaberta. Tá entreaberta? Então beleza. Vou escrever aqui, ó. A porta já está entreaberta, o que a caracteriza como aberta, né? Tudo bem. E aqui no final eu posso ter um outro cara que é o seguinte, é o default. Desse jeito aqui que você escreve. O default, ele é o seguinte, o switch ele vai verificar uma variável e vai vir aqui, ó, a variável que ele está verificando tem um valor aberta. Se tiver, execute isso e pare por aqui. Ponto. E aí ele vai lá, pula o resto aqui tudo. Se ele verificar aqui, ó, a porta, né? No caso que ele está verificando, a porta está aberta? Não. A porta está trancada? Sim. Então ele executa isso daqui e para por aqui. Pula todo o switch. Pula o resto aqui tudo. Aí ele vem aqui e verifica de novo. A porta está aberta? Não. A porta está trancada? Não. A porta está entreaberta? Sim. Então execute isso e pare por aqui. Aí ele vem cá. E se a porta não estiver aberta, nem trancada, nem entreaberta? E aí entra o default. Quando você coloca o default, qualquer outra coisa que não seja aberta, trancada ou entreaberta vai ser executado como default. Beleza? Então, se você não quer o default, você não quer que tenha uma execução para todo caso que não seja aberto, trancada, entreaberta, você não usa o default, certo? Você usaria aqui, por exemplo, o fechado, e aí para o caso de estar fechada a porta, você usaria essa mesma sintaxe. Eu vou usar aqui o default para quando a porta estiver, no caso aqui, fechada, né? E aqui eu vou usar esse mesmo comandinho aqui, ó. Só muda que em vez de case alguma coisa, vai ser default, 2 pontos e só isso. Então aqui, ó, vou só escrever aqui, ó, abrindo a porta. Abrindo a porta. Aqui, 3 pontinhos, e aqui eu coloco porta recebe aberta. Vamos ver aqui como é que funciona, vamos ver se vai dar certo, né? Tem tempo que eu não uso o switch. Vamos lá, trancada, ó. O que aconteceu? Ele entrou aqui no switch e começou a verificar. A porta aqui, ó, inicialmente ela tá trancada, né? Tá aberta? Não. Tá trancada? Sim. E aí ele mostrou aqui, ó, não é possível abrir a porta, pois ela está trancada a chaves.
E aqui ele mostrou aqui, ó, no final, né? Porta trancada. Beleza? Vamos testar outra? Ó, se a porta estiver aberta. Vamos ver o que vai mostrar? Porta aberta. Ó, a porta já está aberta, não é? Verificou aqui, ó, o caso é que a porta está aberta. Então, porta já está aberta e nada disso daqui foi executado, né? Bora ver aqui. Entreaberta agora. Vou copiar daqui e colar aqui. Entreaberta. Olha lá. A porta já está entreaberta, o que a caracteriza como aberta. E aqui o status da porta, porta entreaberta. Vamos ver. Já foi aberta, trancada. E aqui qualquer outro caso. Vamos colocar aqui, ó, fechada. O que vai acontecer? Olha lá. Abrindo a porta e no final, porta aberta, certo? Agora o que acontece? No default aqui, qualquer coisa que não seja aberta, trancada ou entreaberta, vai acontecer esse caso aqui. Por exemplo, se eu escrever aqui a porta quebrada, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, a porta está aberta? Não. A porta está trancada? Não. A porta está entreaberta? Não. Então ele vai ser isso aqui. Ponto. Olha lá. Ele não está nem aí que a porta está quebrada. Ele está abrindo a porta e ponto. A porta está aberta. Beleza? Então vai ficar aqui de tarefinha para vocês testarem tudo que eu falei, para ver se eu não estou contando mentira para vocês. Existe essa possibilidade. Não comigo, mas na internet você acha muita fake news, né? E muita gente ensinando algumas coisas aí que não são, sei lá, as práticas talvez as melhores possíveis. Talvez as minhas também que eu ensino não sejam as melhores possíveis, mas são as melhores que eu utilizo, tá? Então, o que eu estou ensinando aqui é tudo que eu utilizo no meu dia a dia, beleza? Então, vai ficar de tarefinha para vocês aqui, ó. Ao invés do default, eu quero que vocês façam e comentem aí, deixem nos comentários o que foi o resultado que vocês obtiveram. Eu quero que vocês verifiquem aqui, ó, para ele abrir a porta, ele fazer esse abrindo a porta só quando a porta estiver fechada. E aí vocês podem incluir aqui também, porta quebrada, para ver. Fala assim, ó, impossível abrir a porta, pois ela está quebrada, beleza? É isso daí, espero que tenha sido útil. Se você caiu de paraquedas, assistiu até aqui, gostou do conteúdo, se inscreva, porque eu vou fazer mais vídeos te pegando na mão mesmo e te levando até o momento que a gente vai começar a criar um app do zero e deixar ele 100% funcional. Talvez até publicado, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus, falou!